Fala aí, meu povo. Você já foi campeão espanhol hoje? O Barcelona já. Confirmou o título que já se esperava e já se merecia, né? O Barcelona, desde o início do campeonato espanhol, tirando por um mês muito doido do Barcelona, que ele chegou a ganhar só um de 8 jogos do campeonato espanhol. De resto, é uma campanha muito boa, muito regular e muitas vezes espetacular do Barcelona, que tem números realmente que não deixam dúvida de que deveria ter sido campeão espanhol, e não fosse por esse período determinado. Não é que em vários momentos da competição o Barcelona tropeçou aqui e ali. Em um momento determinado da competição, o Barcelona tropeçou muito, e tirando este momento, em todo o resto, ele foi muito superior aos seus adversários. É o 28º título do Barcelona. O Real Madrid é o maior campeão de La Liga, tem 36 títulos. Como curiosidade, só Barcelona, Real Madrid e Atlético Clube de Bilbao disputaram todas as edições do Campeonato Espanhol, que começou a ser disputado em 1928, temporada 28-29. Sobre o jogo contra o Espanhol, acho que não tem muito o que falar, porque o Barcelona não jogou bem. Os jogos de título normalmente são mais tensos. Existe uma rivalidade muito grande entre Barcelona e Espanhol. É o derby da cidade, e como o Barcelona tem muitos jogadores formados aqui, formados na base, esses caras sentem muito o clássico contra o Espanhol, o derby contra o Espanhol. Outra coisa é que o Frenkie de Jong, que o Lewandowski, que o Chesney, que o Christensen sintam outra coisa. Mas Eric Garcia, Pau Cubarsí, Lamine, Gavi, Firmín, Baldé, Dani Olmo, esses caras estão acostumados desde muito cedo a jogar contra o Espanhol. Na base, os confrontos são ferozes. Se vocês acham que de vez em quando as coisas saem do controle no profissional, os jogos de base, sem muitas câmeras e com muito mais juventude dentro de campo, a coisa vai muito além. Então, por isso, os jogos costumam ser muito tensos, né? E em algum momento do jogo ficou assim, o Espanhol ficou com um jogador a menos, com uma expulsão muito correta. O jogo já começou meio esquisito e ele precisou ser paralisado logo no início por uma questão extra-deportiva. Antes da bola rolar, um carro que estava sendo cercado por torcedores do Espanhol ali arrancou para cima dos torcedores. 13 pessoas foram feridas, nenhuma com gravidade, mas isso foi anunciado na megafonia do estádio, assustou muito os torcedores que estavam lá dentro. Teve gente que saiu do estádio, teve gente que queria que o jogo fosse interrompido. O árbitro conversou com o chefe de policiamento, que disse que estava a situação do lado de fora controlada e que ninguém tinha se ferido com gravidade, por isso o jogo foi retomado. E um primeiro tempo em que esse fato talvez tenha sido o protagonista do primeiro tempo. O Barcelona não conseguia atacar, rodava a bola muito lento, não conseguia achar Rafinha e Lamine para ações individuais. Lewandowski não voltou bem da lesão, está lento, pesado, fora de ritmo, foi substituído porque talvez não aguentasse 90 minutos. Embora ele tenha tentado ajudar contra a Inter, nem jogou contra o Real Madrid e jogou 60 e não ajudou contra o Espanhol. E o Chesney foi o grande destaque do Barcelona, fazendo uma defesa e 2 saídas de área para afastar perigos do Espanhol. O que chamou a atenção foi a jogada do Lamine. É a jogada que muda o jogo, que ganha o campeonato. Ele ainda termina com mais uma assistência com passe para o Firmín. E é um golaço, né? Desse jogador que tem mais golaços do que gols, mas que essa temporada tem muitos gols. Lamine tem 17 gols, 21 assistências, são 38 participações para gols de um menor de idade. Ele ainda é um menor de idade, ainda tem 2 jogos para fazer pelo Barcelona e ainda vai fazer os de Nations League com a seleção da Espanha como menor de idade. Na temporada passada ele tinha participado de 14 gols, 7 gols e 7 assistências, e agora participa de 38, ainda com 2 jogos para fazer. Uma entrevista que a gente fez com ele depois do Barcelona e Benfica, se eu não estou enganado, do Barcelona Borussia Dortmund, algum desses jogos de Liga dos Campeões, ele disse que a meta dele era 30. O Lamine passa a meta dele, e se a gente for pegar que 3 é 30% é 10% de 30, né? Ele está quase 30% acima da sua média, com esses 8 gols a mais da meta que ele tinha estipulado para ele mesmo nessa temporada, que já era uma meta bastante ousada. Jogador que praticamente não tem muito parâmetro dele próprio. Querer sair de 14 para 30 gols, mais do que dobrar, já era ousado, e ele, além de dobrar, tem ainda esses 10 gols a mais depois da dobra que ele conseguiu. É um golaço que ele faz. Ele participa ainda da expulsão do jogador do Espanhol, que realmente não é que ele deixa o braço, ele olha para o Lamine, olha para trás, vê onde que o Lamine está e dá um soco na barriga do Lamine, é muito bem expulso. E mesmo com o jogador a mais, nos 5 minutos finais ali, o Barcelona não conseguiu ter muito controle do jogo. Como eu disse, esses jogos de títulos normalmente são tensos, são jogos diferentes, e por ser um derby mais ainda, e por ser fora de casa mais ainda, e o Barcelona depois conseguiu na ação do Firmín fazer o 2-0 com a assistência, a 21ª do Lamine. Isso ele triplica, né?
tinha 7, passa a 21 assistências, ele triplica o número de assistências que ele tinha em relação à temporada passada. Fora isso, para mim, o melhor em campo do Barcelona foi mais uma vez o Pedri. Poderia ser, mas não foi. Foi mais uma vez o Frenkie de Jong, que está fazendo um final de temporada muito bom. Também gostei do Paco Barci quando entrou. E o Eric Garcia também ajudou bem. Mas o Frenkie de Jong, o final de temporada dele é muito bom. Sobre o jogo é isso. Não tem muita história do jogo, não tem muitos like-as, não tem muita modificação tática ou detalhes para se falar desse jogo. Sobre o título do Barça, eu já tinha falado isso durante a semana. A gente adora a Liga dos Campeões, é o torneio mais legal e, evidentemente, é o torneio mais importante. O que a gente não pode pensar é que a Liga dos Campeões é o único torneio e é o único balizador para definir se uma temporada é boa ou não. Ganhou a Champions, boa temporada. Não ganhou a Champions, não é boa temporada. Ganhou a Champions, o jogador protagonista daquele time vai ser o melhor jogador do mundo. Não ganhou a Champions, não tem chance de brigar por prêmio individual. Eu acho que a Liga dos Campeões, por ser o melhor torneio e o mais importante, é claro que tem que ter um peso. Mas não é a única coisa que existe dentro de uma temporada futebolística. O Barcelona competiu bem na Champions, competiu até a prorrogação, até depois de 180 minutos contra a Inter, até uma semifinal e tinha tido a segunda melhor campanha da primeira fase. O Barcelona fez uma Champions muito, muito boa mesmo. E o que ele fez dentro dos torneios nacionais é uma enormidade, né? Ele ganhou a Supercopa goleando o Real Madrid, ele ganhou a Copa do Rei com goleadas contra Betis, contra Valência, saindo daquele 0-2 para um 4-4 contra o Atlético, ganhando depois no Metropolitano do Atlético de Madrid, ganhando a final na prorrogação contra o Real Madrid. No Campeonato Espanhol, se a gente for pegar o segundo turno do Barça coincide com o fim daquele período de uma vitória em 8 jogos. Esse período do Barcelona de uma vitória em 8 jogos começa com uma derrota para a Real Sociedad, começa logo depois de uma vitória contra o Espanhol, depois disso vem a derrota para a Real Sociedad e começa a vir derrota para Las Palmas, empate com Betis, resultados assim, até aquela derrota em casa para o Atlético de Madrid, que o Barça, aliás, naquele jogo, jogou para ganhar, merecia ter vencido o Atlético de Madrid, a bola não entrou de um lado, entrou do outro, e acabou perdendo. E depois daquilo ali, o Barcelona tem 17 jogos com 15 vitórias e 2 empates no Campeonato Espanhol. Antes daquilo ali, só tinha aquela derrota pro Osasuna, que o time estava praticamente com meio time reserva, fora um tanto de desfalque por lesão. Rafinha e Lamine começaram no banco. Foi um jogo que parece que o Hans Flick subestimou o que era o Osasuna, sem conhecer muito bem onde ele estava pisando. Mas o segundo turno do Barça é excelente. Tem um empate contra o Betis e tem um empate fora de casa contra o Getafe. De resto, só vitórias do Barcelona. Passando por ganhar do Real Madrid como foi, por ganhar no Metropolitano do Atlético de Madrid, estava perdendo por 2-0 até os 25 do segundo tempo. É um time que mostrou uma capacidade grande de atacar, mas também de reagir nas partidas. Muitas e muitas viradas do Barcelona, depois de estar em situações muito ruins. O jeito dele jogar oferece isso. Então a temporada é sim muito boa. Pelos resultados, pelas sensações, pela melhora de jogadores. O Lamine é um jogador melhorado, o Íñigo Martínez é um jogador melhorado, o Paco Barci, o Eric Garcia, o Condé, o Baldé, o Frenkie de Jong, o Pedri, o Rafinha, o Ferran Torres, praticamente todos os jogadores que a gente olha o que eles eram. Os adolescentes nem dá para dizer muito porque eles não eram nada, eles eram crianças. Mas ainda assim, né, já tinham jogado temporada passada o Paco Barci e o Lamine. Se a gente pega os adultos, o que eles eram, o que eles se tornaram essa temporada, é uma temporadaça de melhora de jogadores, de reforma de jogadores e de revalorizar jogadores que o Barcelona fez, de resultados, por 3 títulos dos 4, o que perdeu ele competiu muito bem. E aqui eu acho que entra o ponto principal, depois de 9 minutos de vídeo, vocês me desculpem, que é a reconstrução da moral, da imagem, da autoestima. Aqui está sendo comparado, eu não sei se para todo lado está sendo comparado, mas eu vi pelo menos 2 lugares fazendo isso e eu concordo, com a chegada do Ronaldinho, a chegada do Hans Flick e o aparecimento do Lamine Yamal podem ser comparados mais ou menos a quando o Ronaldinho chegou no Barça. O Ronaldinho chega aqui em 2003, o Barcelona tinha 4 anos que não tinha ganhado títulos, acho que o último título que o Barça tinha ganhado era a La Liga de 98, 99, quando o Ronaldinho chega era um clube cabisbaixo, afundado em dívidas, mal economicamente, era o João Laporta, inclusive, o presidente também na primeira passagem dele, e o Ronaldinho começa a transformar a autoestima. O torcedor começa a se divertir de novo, a ir para o estádio, o começo é bastante ruim, inclusive, o Barcelona faz uma primeira parte de campeonato muito ruim e uma ótima segunda parte de campeonato, não termina campeão, o Valência é campeão em 2003 e 2004, o Barcelona termina como vice, para ganhar o título espanhol na temporada 2004-2005, inclusive ontem fez 20 anos dessa conquista,
E na temporada 2005-2006, o Barcelona ganha o Campeonato Espanhol e ganha também a Liga dos Campeões. Aquela temporada de chegada do Ronaldinho foi a que mudou o astral, o colorido, a autoestima e a forma do Barcelona de novo se colocar e olhar os adversários olho no olho, cara a cara. E essa temporada agora é mais ou menos isso. Tinha ganhado o Espanhol há 2 temporadas, com aquele time do 1-0ismo do Xavi, né? Era um time que jogava relativamente bem, mas nunca encantava, não era um time divertido de se ver jogar. Essa temporada sim, e é um time que está em subida, que está em crescente. Tem muitos jogadores jovens, esse time vai ser base do Barcelona por muito tempo. Se esses caras não se perderem nos caminhos da vida, porque isso acontece, não se lesionarem, o extracampo não pesar, Pau Cubarsí, Baldé, Pedri, Gavi, Firmín, Lamine, são jogadores para 10 anos ou mais, assim, acho que o mais velho deles tem 22 anos, desses aqui que eu citei. Fora outros jogadores de idade ótima, né? Dani Olmo, Rafinha, Frenkie de Jong, todos esses ainda têm, Koundé, todos esses ainda têm uma idade excelente para dar algum tempo de retorno dentro de campo. Então a perspectiva é boa, a autoestima tem que estar de volta e o torcedor do Barcelona acho que tem que estar muito feliz, satisfeito, porque isso é o Barcelona, é ganhar o Campeonato Espanhol, mas é ganhar jogando bem, é ganhar divertindo, todo mundo, e não é assim todo mundo, todo o mundo mesmo, todo o planeta, toda a comunidade futebolística hoje fala do Barcelona. Paris Saint-Germain, Inter de Milão está na final da Champions com seus méritos e tal, o Liverpool ganhou a Premier League com seus méritos, mas o time dessa temporada da Europa, eu acho que é o Barcelona, é o time revelação da temporada da Europa, olha como é possível jogar futebol bem de novo, e o Lamine termina como grande jogador. Em números, o Lewandowski ainda é o artilheiro, o Rafinha é quem tem mais participações, isso tem muito mérito dos dois, porque no final das contas futebol é colocar uma bola entre 3 traves mais do que o adversário, então os números fazem diferença, mas a sensação que o Lamine dá, e hoje inclusive decidindo o jogo, né, com gol e com assistência, a sensação que o Lamine dá, a todo momento que pega na bola, que alguma coisa vai acontecer, e a quantidade de vezes que um time, um clube do tamanho do Barcelona passa a bola para um moleque de 17 anos decidir, quanto mais vezes ele pega na bola, mais perto o Barcelona está de ganhar, essa é a sensação que dá, e essa é a sensação que dava quando o Messi estava por aqui, quanto mais a bola chegar a ele, mais perto o time vai estar de ganhar, e isso está acontecendo de novo. Não sei se ele vai ser, já disse 1 milhão de vezes e digo agora 1.000.001 vezes. Acredito que não, porque a questão não é ser Messi uma temporada, é ser Messi 15 temporadas. Eu acho muito difícil que alguém volte a ter a regularidade que o Messi teve por mais de 10 anos, mas que sim, neste momento, neste período específico de 2024-25, especialmente de 2025, né, acho que de janeiro para cá, e cada vez o Lamine joga melhor, quanto mais vezes ele toca na bola, mais perto o time está de ganhar e mais bonito o jogo fica. Tem isso também. Mais bonito o jogo fica, mais divertido ele fica, mais a gente não quer desgrudar o olho da televisão e quem está no estádio tem um ingresso para assistir os jogadores jogando e disputando futebol e um outro ingresso para assistir o Lamine Yamal fazendo das deles. Então, é setinha para cima para o torcedor do Barcelona. É para ficar animado, a gente não sabe o que vai ser a próxima temporada, se esse time vai conseguir manter. Se mantiver, tá ótimo, porque de novo vai brigar muito nos campeonatos nacionais e de novo vai brigar muito na Champions, e a melhor forma de ganhar é estar jogando sempre bem, e esse time quase sempre joga bem a grandíssima parte da temporada, então o desafio vai ser manter para a próxima. Ganhar é muito difícil, e mais difícil do que ganhar é ganhar de novo. Tem gente que se acomoda, que já está satisfeito demais, que descansa de menos, enfim. A próxima temporada a gente tem que ver, porque jogadores tão jovens ganhando, a gente tem que ver se eles vão ter fome para ganhar outra vez. Mas isso é papo para alguns meses. Por enquanto é aproveitar o presente futebolístico que é o Barcelona dessa temporada. É um belíssimo presente para quem gosta de futebol, ver esse time jogar, e esse time conquistou todos os títulos nacionais e ficou muito perto do maior de todos. Se continuar jogando assim, invariavelmente uma hora vai ganhar. Tá falado, meu povo? Boa noite para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.